bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tô dando risada aqui de você. Não falamos da Valentina, das ideias. Porque, assim, ó, eu não tenho problema em acompanhar tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu consigo acompanhar tudo. E eu Tudo! estava entrando e vendo as pessoas que estavam entrando são mais ou menos da minha idade. Então, todo mundo é da festa do AP, né? Da época do AP. Então, vai dar tempo de assistir nossa live e vai poder ver o Latino às 10h30. Olha que Isso, legal, com certeza. Dá pra curtir tudo. né? Sim, Que com legal. certeza. Mas assim, ó. A minha, Hã? eu ia dizer que a minha outra live que eu fiz, Hã? eu tava competindo com a Sandy Júnior, no Putz, mesmo horário. A Sandy eu já não perdeu pro meu marido. O latino ainda, talvez a gente acho que a gente tem mais chance. Mas ainda bem que é às 10, né? Bem, Só às 10. tá Então, longe. tranquilo. Doutora, vou te chamar de Áurea, tá? Sim, com certeza. Com certeza, claro. Então, Uhum. assim, vamos aproveitar, já que o Instagram já tá bloqueando a gente, às vezes, antes dos 55, 56 minutos. Tá. Vou pedir para que você se apresente para as pessoas que a gente já estão aqui nos assistindo. Conte um pouquinho da tua história para nós, que eu sei que é enorme e é de muito sucesso, né? Ai, obrigada! Então, primeiramente, assim, eu quero te agradecer, né? E de coração, imensamente pelo convite, né? Me senti muito feliz por essa live, por esse convite. E, minha nossa, agora eu nem vou falar de datas assim muito, né? Então, eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho no momento com Pilates e com a microfisioterapia há 3 anos. Tenho as formações, as básicas, até a formação mais avançada, que a gente chama de P7 e P8, em microfisioterapia, né? Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa, mas enfim, a minha formação é fisioterapia, tenho formação em RPG, tenho formação em várias coisas, né? Mas hoje o que eu atuo é o Pilates e a microfisioterapia. Você atua muito forte no Pilates, né? Assim, Isso, tem uma referência muito grande no Pilates. E na micro Uhum, também, eu comentei com o pessoal, eu disse, eu faz uns 2 anos que eu acho que eu sei que isso. existe a micro, então ela não é muito mais velha do que isso. Eu só sei que Uhum. existe. Eu vou tirar todas as dúvidas que eu tenho. Sim! Eu tirei durante a semana, eu guardei um monte de pergunta, que eu gosto de Tá, surpresa. ótimo. Pode bombardear. Na verdade, a micro, o Pilates, eu trabalho. Vai fazer agora 13 anos, 14 anos, e a micro 3 anos, né? Mas então tem bastante chão por aí. Do latino, com certeza, da época dele. Então, vamos entrar no assunto? Sim, vamos lá. Então, gostaria que você desse um geral para nós do que é a microfisioterapia. Tá. Então vamos explicar, né, o que é essa técnica que é tão assim diferente, né? É uma técnica inovadora e completamente diferente. Então, assim, até para mim, quando conheci a primeira vez, eu fiquei, nossa, meu Deus, mas será? Né? Como que funciona? Como é que é? Então, esses questionamentos que a gente pega no consultório todos os dias são os mesmos questionamentos que a gente, como profissional, também se faz, também se fazia até você ir conhecer a técnica e lá quase enlouquecer com toda a informação. E aí começar a se apaixonar, né? Porque eu disse que é a minha paixão hoje também. Eu sou apaixonada pelo Pilates e sou apaixonada pela microfisioterapia porque ela é uma técnica encantadora. Mas então, para eu explicar um pouquinho o que é essa técnica, eu vou começar explicando, então, que ela é uma técnica que veio da osteopatia
tá? A osteopatia é uma técnica manual, manipulativa, que é uma das primeiras especializações da fisioterapia, tá? Então, os dois criadores, eles são franceses, tá? E eles criaram através da osteopatia. Os dois fizeram osteopatia juntos e foram descobrindo algumas coisas e foram aos pouquinhos criando o método. Na França, ela existe desde 1983. Então, são 37 anos de microfisioterapia na França. No Brasil, ela veio em 2004. Então, ela está no Brasil há 16 anos já. E ela veio com o Instituto Salgado, tá? Que é o único que pode dar a formação, né? Que forma os fisioterapeutas para microfisioterapia. Tá, mas então, né, depois de apresentado, assim, para que vocês entendam que é uma técnica manual, né, vem da osteopatia, é francesa, lá ela é muito difundida, porque os franceses na área da fisioterapia, eles são muito mais avançados do que nós, né, então, isso vem carregando para nós, né, vem sendo trazido para nós. E o que é a microfisioterapia em si? Então, ela é uma técnica de terapia manual, né, feita pelos fisioterapeutas. E vou falar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba: ela pode ser feita por fisioterapeutas apenas em humanos e por veterinários nos bichinhos. Né? Então, tem pessoas que podem. Os veterinários são formados em microfisioterapia, eles têm a formação só a básica, que a gente chama de P1 e P2. E eles podem, então, atender os bichinhos, né, os animais domésticos, né? Então, o cachorro, o gato, o cavalo. E a técnica é muito legal, aqui em Caçador tem também. É muito interessante, né? Mas aí são os veterinários, né, que atendem os bichinhos e os humanos, né, os fisioterapeutas que atendem os humanos. Mas deve ser uma fofura, né? Deve ser muito gostoso. Se a micro em humano é gostosa, imagina, né, nos bichinhos. Enfim, mas... é muito, muito fofo. Tem bastante resultado. Sim. Eu fico pensando que eles devem ser mais pirados do que nós, porque a gente tem uma anatomia só para estudar, né? Porque ela é muita anatomia e muita embriologia, né? E pensa que o veterinário ele tem várias anatomias, né? Anatomia do cachorro, do gato, do cavalo, né? Sei lá o que mais que dá para tratar. Então, assim, deve dar um... Não sei, enfim, a gente estava discutindo agora os nossos animais aqui, mas eles são irracionais. Não são, eles pensam também. Então, tem tudo isso, né? É muito interessante. E eles também se traumatizam, eles também têm sintomas através disso. É bem legal. É bem legal. Eu conheço pouco da microfisioterapia para os pets, né? Sim. Porque, claro, né, não é, mas eu sei que ela existe e que ela tem bastante resultado. Enfim, então, assim, ela busca tratar a causa da doença e não apenas o sintoma, certo? Então, a gente vai buscar o porquê daquele sintoma e tratar a causa daquilo e não só simplesmente acabar com o sintoma. Sim. Então, ela vê o indivíduo globalmente, ela vê o indivíduo como um todo, né? Como a sua individualidade. Como que ela percebe isso? Ela identifica os tecidos que perderam a vitalidade do corpo, a vitalidade, o ritmo vital, tá? Como que é feita, né? Através das mãos, né? É o toque, né? Então, o fisioterapeuta, desde o primeiro semestre da faculdade, ele é treinado a sentir com as mãos, a viver com as mãos, a sentir com as mãos, né? Mas eu vou, ao longo da live, eu vou explicando, assim, tudo como que acontece, porque a gente quer muito saber como que acontece, né? Como que acontece, né? Então, acontece assim, ela tem a perda, ocorre uma agressão e o tecido perde a vitalidade. O fisioterapeuta identifica essa perda da vitalidade e ele busca a autocorreção do corpo. Então, ele estimula com que o próprio corpo se autorregule, tá? Então, a gente pode dizer que a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que busca tratar o indivíduo como um todo, buscando estimulando a autocorreção do próprio corpo, tá?
Eu não sei se você quer que eu vá aqui, agora aqui eu posso entrar em várias coisas, né? Primeiro eu quero dizer que ele é um toque sutil, né? É um toque suave. E agora eu posso entrar, se você quiser, eu vou entrando nas bases da microfisioterapia, como que ela acontece, ou se você quer ir me fazendo as perguntas e eu vou te explicando mais ou menos como que é. O que você prefere? Será que se eu for fazendo as perguntas, talvez não sejam as mesmas perguntas que as pessoas tenham, porque o meu conhecimento é de 0 a 10 é 0,5. Então é nada. Então eu acho que eu vou te perguntando e talvez eu vá fazendo as mesmas perguntas que sejam as dúvidas, né? Sim. Eu vou chegar no teu consultório, você faz uma anamnese, um questionário antes ou não? É feito uma anamnese ali. É feita uma anamnese. Sim, é feita uma ficha clínica, né? Como qualquer outro atendimento, né? Normalmente eu vou te perguntar assim, o que é a microfisioterapia? Por que você veio buscar a microfisioterapia? No que eu posso te ajudar? Tem pessoas que vão me falar, eu tenho enxaqueca, eu tenho ansiedade, que eu vou te dizer assim, 90% dos meus atendimentos são em busca da ansiedade, tá? Para melhora da ansiedade. É muito grande. Tanto que a minha primeira live que eu fiz foi justamente sobre ansiedade, né? Porque é assim, e não tem idade. Foi uma coisa que eu percebi assim, é da criança, a mãe que traz a criança pequena até o idoso. É muita gente ansiosa. E eu acredito que agora vai ficar, né, mais difícil ainda. E tem pessoas que me dizem assim, posso não te falar nada? Quero fazer para conhecer? Quero fazer por fazer? Pode, né? Então, a gente tem a ficha clínica, né? Isso. E a gente segue aquele roteiro da ficha. O que normalmente acontece? Como ela é uma terapia que trabalha com o corpo, eu sempre vou te perguntar se tem algum sintoma físico. Tá? Para quê? Para que eu faça a leitura daquele sintoma e, através daquela leitura, o corpo me mostre aonde está o agente agressor para que eu possa corrigir. Tá? A cicatriz patológica, que a gente chama, que é uma das bases da micro. Tá? Então, é dessa forma que a gente... Então, nesse momento, falhou é o caldeirão da bruxa, porque não... Como que você descobre? Não é caldeirão da bruxa. Porque assim, por exemplo, pode aparecer no meu consultório, vamos pegar a ansiedade, pode aparecer no meu consultório 10 pessoas com ansiedade. Sim. Tá? Nessas 10 pessoas, elas podem se manifestar a ansiedade de um jeito completamente diferente. Umas falam aperto no peito, falta de ar, taquicardia, a perna que fica mexendo, pigarro. Né? Vários sintomas. Então, aonde que eu vou? Eu vou fazer a leitura daquilo. Por exemplo, se é aperto no peito, vamos tentar descobrir o que está aqui. Se for nó na garganta, a gente faz a leitura na garganta. Né? E aí o corpo vai me mostrar, através dos mapas que a gente tem, porque a microfisioterapia ela tem todo um traçado, né? Que Grosjean e Benini, que foram os criadores, já traçaram para nós. Então, a gente só segue as flechinhas ali na apostila. De acordo com que a pessoa te passa. Me relatar. Isso. E se ela não me relatar nada, eu vou seguindo, então, uma sequência dos atendimentos, né? E vou buscando as reações que o corpo, aonde eu senti que existe um bloqueio, é ali que existe uma cicatriz patológica, onde vai ser necessária uma correção para que estimule a autocorreção do corpo. Tá? E isso é tudo com o toque. Só sempre com o toque. E sempre entre as duas mãos. O fisioterapeuta sente o que acontece entre as duas mãos dele e não embaixo do tecido. Entende? É o que acontece, a gente chama de micropalpação, tá? Por isso microfisioterapia, né? Eu brinco que a gente não pode dizer que é microfisioterapeuta, porque microfisioterapeuta é uma pessoa desse tamanho. Então a gente é fisioterapeuta, que
que atende à microfisioterapia. Por que é microfisioterapia? Porque são toques pequenos, suaves, de microcorreções. É por isso que vem a microfísio, por isso o nome. E A esqueci o que eu partir de ia que falar. idade? Acabaram de Não tem. perguntar. Não existe. Não tem, não existe. De recém-nascido, tá? Porque normalmente o parto é um trauma, tá? Uhum. Então, desde recém-nascido até 100 anos, 101, 102, 103, 105, quantos for. Não tem restrição. Não tem restrição de idade, pode ser atendido bebê, pode ser atendido gestante, pode ser atendido qualquer... Ela não tem contraindicação nenhuma. Independente de ser um parto humanizado, hoje já um parto natural, que hoje já está se praticando mais, está voltando, né? Ele Sim, o parto natural. Uhum. natural está voltando mais, até para as crianças não terem menos traumas, independente de ser um parto natural, ok, a criança pode ter trauma ali. E pode ter contraído traumas na barriga também. Isso, é muito assim, cada indivíduo é um indivíduo, né? E ele vai passar por aquelas situações e o mesmo parto de gêmeos, por exemplo, pode traumatizar um e o outro não. Depende da individualidade de cada um. Então, por isso que a técnica, ela é encantadora. Eu já tive a experiência de atender gêmeos, tá? Univitelinos, tanto casal quanto univitelinos, eu digo gêmeos, né, tanto idênticos quanto o casal, né, que não são idênticos. E os traumas foi muito gratificante para mim atender gêmeos, porque você vê que as datas coincidem muitas vezes, tá? Não vou dizer que em 100% das vezes, mas em muitas vezes. Mas o local da agressão e onde o corpo colocou o sintoma foi completamente diferente. Então, eles interpretaram a mesma agressão de formas diferentes, mostrando que cada indivíduo é único. É único. Né? Não existe uma... E a micro, ela é única. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu digo, cada pessoa que deita na minha maca é uma caixinha de surpresas. Eu nunca sei o que vai vir. Ela é única, né? Eu sei a técnica, mas o que o corpo daquela pessoa vai me mostrar é único. Até porque, eu vou colocar uma questão aqui que todo mundo vai dizer, meu Deus, mas né? Nós somos um somatório dos nossos antecedentes, dos nossos antecessores, né? Da nossa geração anterior, de todas, né? Então, existem traumas que a gente traz um histórico, tá? Familiar, de traumas, tá? Então, eles podem vir, eu posso vir com trauma, com uma predisposição a um trauma de uma isso depois, por conta de algo adquirido, ela pode vir a desenvolver um sintoma. Entende? Então, assim, isso a psicologia traz como memória epigenética, se eu não me engano. Tá? Até eu devo ter anotado por aqui para não falar errado. Enfim, tá? Então, assim, a gente não traz da nossa família só a genética de cor do olho, cor da pele, altura, peso, essas coisas. Não, a gente traz também um histórico. Eu gosto de colocar para os meus pacientes que eles entendam assim, que o nosso corpo registra as memórias de tudo o que nos acontece. Tudo. É como se o nosso corpo fosse uma caixa preta de avião. Tá? Sabe a caixinha preta do avião que quando corre os acidentes eles vão lá e... né? Tá tudo registrado ali, inclusive o que é anterior ao nosso nascimento, à nossa concepção. Tá? Então, coisas que aconteceram com os nossos pais até 70 dias antes da nossa concepção podem nos afetar, porque entra aí na embriologia toda uma questão técnica daí, né? Que eu nem vou me ater a isso, porque é muita teoria, né? É muita teoria. A micro, ela é baseada na ontogenia, ela é baseada na filogenia, na embriologia, na anatomia. Então, assim, ela é muito complexa. Por quê? Porque o indivíduo em si, ele é complexo, né? Somos uma máquina muito complexa,
né? Sim. Então, a terapia, a micro, ela é muito abrangente, ela é muito complexa. Tá. Por isso tantas dúvidas, né? Por isso tanta... Milhões de perguntas aqui já, e minhas também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que a gente pode trazer traumas genéticos, enfim, da família. Não vamos chamar de genético, mas enfim, traumas familiares. Familiar. Mas se eu tenho Isso, do histórico familiar. se eu tenho um trauma e se eu tratar esse trauma, os meus sucessores podem ter esse trauma ou não? Não, é uma ótima pergunta. É uma excelente pergunta. Por quê? Quando eu corrijo a mãe, quando eu corrijo o pai, eu corrijo todos os descendentes. Por quê? Porque não existe mais aquele trauma. O corpo corrigiu. Acabou. Certo? Acabou. Eu já tive a experiência de corrigir uma avó em que a neta teve sintoma, teve reação. Entende? Então, o que acontece? Provavelmente, a neta ainda era novinha, mas provavelmente a neta iria desenvolver a mesma sintomatologia da avó. E quando eu corrigi a avó teve o sintoma, a neta também teve. Né? Sem saberem, né? Aconteceu isso com mãe e filha também, né? Então, assim, isso demonstra mais ainda o quanto que essa história, essa memória familiar, ela existe. Né? Isso é um dos campos da micro, né? É uma parte da micro, né? Tá. E você falou em reação. A micro pode dar alguma reação nas pessoas tratadas ou não tratadas, mas que estão diretamente ligadas, né? Que você acabou de comentar. Sim. A micro, sim. Depende. Tudo depende, tá? Vamos colocar assim, nada na micro é regra. Tá? É regra. Tudo depende. Nada é regra. Mas assim, ela pode ter reações? Sim, pode ter reações. Normalmente, porque assim, ó, veja, nós vamos tratar um agente agressor. E eu vou corrigir esse agente agressor e o corpo, para se autorregular, ele vai eliminar esse agente agressor. Ao eliminar esse agente agressor, tem pessoas que aí vai depender do que eu tratar na pessoa. Tem pessoas que podem ter diarreia, podem ter vômito, podem ter febre, podem ter enxaqueca, podem ter aumento da urina e deixar a urina mais forte. Por quê? Porque são formas de eliminação. Pode ter choro, crise de choro, tá? A minha microfisioterapia que eu fiz a primeira vez, as 3 primeiras sessões que eu fiz, a primeira sessão, beleza, não senti nada, me senti muito bem. A segunda sessão também me senti muito bem. A terceira sessão, eu chorei que nem uma condenada. E até hoje eu não sei porque eu chorei. Entende? Então, assim, mas o que eu queria, tratou, corrigiu, não voltou mais, resolveu. Mas eu tinha uma vontade imensa de chorar. Eu precisava chorar, né? Porque o que acontece? 95% está inconsciente. 5% só está consciente. Então, esses 95% eles estão pelo corpo. E são as memórias que a microfisioterapia pega. Isso que eu ia te perguntar. Em que eu momento... não falei das reações, né? Enfim, mas o normal. O que é o normal? É mais comum a pessoa eliminar, tá? E fazer essa autocorreção sem muito sintoma, tá? Algumas pessoas, claro, aí tudo vai depender da intensidade daquilo, vai depender, tem pessoas que têm um limiar mais baixo, tem pessoas que têm um limiar... Então, isso depende muito de cada um, tá? O que normalmente eu peço? Cuida da tua reação, como que você vai se sentir, tá? Uma reação que é comum e que é esperada pelo corpo, mas não quer dizer que se não aconteceu, não tá certo, não é isso, tá? A reação mais comum, inclusive a microfisioterapia, ela provoca isso cansaço, sonolência, tá? Por quê? Porque eu coloquei aquele organismo em autorregulação, em autocura, tá? Então, se eu coloquei esse organismo em autocura, o que eu preciso? Eu preciso que ele repouse. E para ele repousar, então, a sensação que o corpo vai pedir é o quê? Cansaço. Me deixe dormir. Entende? Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, quando a gente tá gripado, o que o médico pede? Repouso e hidratação.
Então, após uma sessão de micro, todos os meus pacientes sabem que eles vão sempre levar, a pessoa pode ter feito 10 micro comigo, eu sempre vou dizer, lembre que tem que beber bastante água, e é água, não é líquido, não é chá, não é chimarrão, não é suco, não é cerveja, é água, tá? Olha Por quê? Isso aí, eu tô com a minha aqui também. Então, assim, ó, por que o líquido? O líquido, porque não existe cura num tecido que não tá hidratado, sim. certo? E também para limpeza. Imagina que a micro é uma faxina que nós estamos fazendo no corpo e não existe faxina sem limpeza, sem água, certo? Então, a água tem um fator de limpeza e tem um fator de hidratação. E o cansaço é para que exista o repouso, certo? Por quê? Porque é no repouso que o corpo vai se curar. Não adianta eu ir para uma sessão de micro e eu sair enlouquecido e fazendo atividade desnecessária, então a gente pede repouso, né? Não fazer atividade física. Por quê? Porque aí o organismo não entende que ele tem que usar a energia dele para aquela autocura. E ele vai acabar gastando a energia dele com atividade desnecessária naquele momento. O momento é de repouso, tá? Realmente de deixar com que o organismo se cure. É um processo, a micro estimula a autorregulação, né? É desta forma que ela trabalha. Show. E uma pergunta que fizeram aqui: quantas sessões são necessárias? Normalmente, a gente precisa de 3 a 4 sessões para trabalhar todo o corpo, tá? Porque como o indivíduo é complexo, a gente precisa ir por partes, né? Então, não tem como numa única sessão nós atendermos tudo, né? Então, ela é feita em 3 ou 4 sessões, tá? Também não é regra, tem pessoas que vão precisar de 5, tem pessoas que vão precisar de 2, tem pessoas... Mas, enfim, normalmente são de 3 a 4. E elas se distanciam de 35 a 40, 45 dias uma da outra. Por quê? Porque como eu vou estimular a autocorreção, eu preciso que todas as células do meu corpo se renovem. E isso leva de 35 a 40 dias, 45 dias. É só depois desse período que todo o nosso corpo se renova. Então, é aí que eu posso ver se realmente existiu uma correção eficaz ou eu ainda vou ter que buscar outra forma de correção da mesma situação ou de situações novas que o corpo depois disso vai trazer. E eu posso ter algum... A gente comentou muito na questão do físico, da dor física, né? Que tu comentou comigo, que às vezes a gente tem uma dor, uma enxaqueca, uma dor lombar, enfim. Qualquer dor pode ser relacionada a algum trauma, né? Você consegue, se for relacionado a um trauma, você consegue reverter esse quadro com a microfisioterapia, é isso? Um trauma, você diz um trauma físico? Uma dor física. Se for relacionado a um trauma... Sim. Mas então, aí o que tá? Tudo vai depender da reação da pessoa. Por quê? Lembre que a micro é uma autocorreção. Então, quando a pessoa vem e diz assim para mim, Áurea, meu Deus, melhorei, fiquei muito bem. Eu dou parabéns para quem? Para o corpo da pessoa. Porque foi ele que reagiu bem à microfisioterapia e se autocorrigiu. Entende? Porque a técnica, ela é a mesma para todos. Todas as pessoas que eu atender, eu vou atender da mesma técnica. As que me disseram, eu tive resultado, eu não percebi resultado. Entende? Então, assim, o que acontece? É o corpo da pessoa que estava apto para que ele se corrigisse, entende? Ou aberto para que essa correção, entende? Mas muitas vezes, depois que a gente começa, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não senti melhora. Daí eu disse, mas eu tenho anotado aqui que você, sei lá, qualquer coisa, não dormia direito. Você continua acordando durante a noite? Não, sabe que não. Sabe? Então, sempre, pelo menos, alguma coisinha a microfisioterapia vai trazer de correção, sim, tá? Seja um pouco da melhora da dor, redução da dor, talvez não em 100%, mas ela vai reduzir lá os seus 60%, 70%, 80%, tá? Vai reduzir a incidência,
do acontecimento, ou completamente, como eu já peguei vários casos de dor em ombro, dor nas costas, enxaqueca, rinite, e aí vai, e que simplesmente na segunda sessão eu pedi, e aí, e a tua dor no cotovelo, passou? Ah, sabe que até esqueci! Ou seja, a pessoa nem lembrou mais que ela veio ali por causa de uma dor no cotovelo. Entende? Então, assim, porque a gente tem tudo anotadinho, né? Então você melhorou disso, melhorou daquilo. Ah, sabe que melhorei? Realmente nunca mais vou mudar o joelho, né? E então, isso é gostoso. Incomodando, né? Quando melhora, a gente esquece. Né? Esquece. E por isso que às vezes as pessoas dizem, mas eu não vi melhora. Como que não viu? Se não sentiu mais a dor, então ótimo, sinal que melhorou, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu tenho uma pessoa próxima a mim que procurou microfisioterapia porque ela tinha medo de água. Tá. Ela nem colocava o pé na água, assim, no mar, enfim, e o sonho dessa pessoa era nadar. Ela queria nadar no mar, queria nadar em tudo, e ela fez microfisioterapia, e hoje ela nada no mar. Mas, enfim, ela buscou porque ela sabia que era um trauma. Eu morro de medo. Emocional. Morro de medo. Não sei porquê, mas eu vou. Eu vou numa montanha-russa chorando. Eu sento chorando, mas eu vou. Eu devo fazer isso ou não? Eu tenho que tratar isso, entende? Eu devo enfrentar, é melhor ou é pior? Tudo depende. Tudo depende. O que eu te diria, assim, venha fazer a micro. Para quê? Para você talvez descobrir da onde que veio esse teu trauma. Por que ele acontece? Talvez a microfisioterapia vai conseguir te dar essa resposta. Talvez não. Né? Tudo depende. Por quê? Porque talvez, vamos dar um exemplo. Pode ser que esse teu medo de altura venha de alguma situação que você passou na gestação, ou alguma situação que a tua mãe passou antes da tua gestação, ou o teu pai, um trauma de bisavó, que nem eu disse, de bisavô, e que você nem sabe, ele tá no teu inconsciente. Entende? Ou pode ser um trauma que você passou adquirido daí, um trauma vivido e não adquirido, né? Que você vivenciou esse trauma, mas ele pode também estar no inconsciente. E você não sabe. Eu simplesmente tenho medo. Tenho medo de altura, tenho medo de água, tenho medo de raio, tenho medo de... E eu não sei por quê. Né? Eu não sei por quê, mas eu sei que eu tenho esse medo. Então, a microfisioterapia, se estiver nessas situações, esse medo ele vai aparecer. Né? E a gente vai conseguir, então, reinformar o corpo e tratar. Se for algo que vem dos avós, bisavós, você sela ele ali, você termina com ele ali. Então, ele não vai passar para os teus filhos, por exemplo, ou para os teus netos. Entende? Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação eu enfrentar e piorar ou eu simplesmente ficar com medo e a vida continuar. Não existe essa relação, entende? Eu estar piorando o trauma? Eu vou enfrentar esse trauma e vai piorar talvez o problema que eu tenha por trás, que pode ser qualquer um, que eu não sei, né? Sim, você pode estar talvez a cada vez que você tenta enfrentar aquilo, você reinformar o corpo daquele mesmo trauma e aparecer um novo sintoma. Tá? Mas que nem eu disse, tudo isso depende. Tudo isso depende. Qual é o correto? Qual seria o correto? Vamos buscar, né, uma terapia ou vamos buscar a microfisioterapia para quê? Para que eu entenda, né, tenha esse conhecimento, então a partir daí eu enfrente. Tá. Né? A partir daí eu entenda e eu enfrente. Vou começar a ver as perguntas das pessoas, porque daqui a pouco já vai encerrar e a gente não vai responder ninguém. Jura? Não vai responder. Meu Deus, que rápido! É muito rápido. Aqui, ó. Para a questão de pele. Pessoas que têm problema de pele, uma ictiose, uma psoríase, enfim, problema inflamatório. Ajuda a desinflamar a pele, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma de dor, não tenha nada. Só a inflamação, né? Que é o característico, ajuda? Ajuda. As disfunções da pele são uma das indicações da microfisioterapia.
tá? Eu busquei a técnica porque eu tinha, não sei se dá para chamar assim, mas eu tinha uma pré-rosácea, né? Então eu Uhum. ficava, principalmente no inverno, muito vermelha. E do nada aparecia e era uma questão. Então eu busquei a microfisioterapia por conta da rosácea, né? Não sei se eu podia chamar ela caracteristicamente de rosácea mesmo, né? Mas era aquela vermelhidão que aparece. E eu fiz as 3 sessões de microfisioterapia e ela cessou, Sumiu. né? Eu não vou dizer assim, ela sumiu totalmente. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Ela volta às vezes, mas com uma incidência muito menor. Coisa que acontecia, por exemplo, 3, 4 vezes ao dia, começa a acontecer 2 vezes ao ano. E olha lá, A né? intensidade é Entende? Então é uma muito. coisa assim que reduz muito. Às vezes, é que nem eu falo da ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que vai lá extremamente ansiosa. Eu não vou zerar essa pessoa e deixar ela zen. Mas a microfisioterapia vai fazer com que a pessoa reduza o grau de ansiedade dela muito, muito, muito. Então, a gente não zera, né? Mas ela reduz muito. Então, em casos de inflamação de pele, de problemas de pele, ela é muito indicada, porque sim, ela melhora muito. Ela pode não zerar completamente, mas ela melhora muito, muito, muito. Tá. Aí vai de muito de cada caso, né? De cada sintoma, de cada caso, de cada Assim, histórico. Nada é é um regra. geral, né? Mas o tratamento é individualizado. Aqui você está Isso. dando um geral do que acontece, mas cada Isso. assim é único, Cada né? caso, isso. Não tem como padronizar, porque cada um é um, né? Não, não existe padronização, porque ninguém é igual, né? Que nem eu disse, gêmeos, né? E são diferentes, Sim, sim, né? Um sim. vai reagir de um jeito, o outro vai reagir de outro. Então, não tem como a gente padronizar, né? Sim, sim. Aqui perguntaram, você já comentou, mas só vamos dar uma citadinha, porque eu acho que a pessoa entrou Tá. depois. O tratamento é feito através das mãos, né? Você usa as duas Sempre com o mãos, toque. né? Sempre. A Sempre com o microfisioterapia toque, né? sempre precisa do toque. Sempre as duas mãos para buscar, para fazer a busca da cicatriz e fazer a correção e a busca dos sintomas, né? Sempre. Aqui, olha, a Silvana fez uma pergunta que eu queria muito te fazer. Como a micro identifica as datas? Ah, eu já ia Do falar nisso. um caldeirão de Então, bicho, não tem. Não tem. como que a micro identifica as datas? Pois é. Como que é a data? Para eu falar sobre como que ela identifica as datas, eu preciso explicar um pouco do funcionamento de toda a microfisioterapia, tá? Para que a gente chegue na tão famosa data. Uma coisa que eu quero colocar em primeiro lugar, que eu não sei quanto tempo que a gente tem aí ainda. Eu não sei, o Instagram não tá dando nada aqui, Ele mas não se mostra? nós voltamos, nem que a gente deixa latindo Tá, lá, tá? tá. Ai, ai. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu quero colocar em relação às datas é que não é necessário lembrar das datas e a gente dá essa informação do paciente para o paciente como para que ele reconheça, tá? Mas não é necessário esse reconhecimento, até porque tem muitos traumas que estão tão no inconsciente que a pessoa não vai reconhecer. Entende? Então, assim, não sei. Mas quando a gente reconhece, é uma espécie, é um autoconhecimento. Ah, então foi daquela, tá? Mas normalmente a gente dá uma listinha, né? De datas, ali, umas 4, 5, 6 datas, depende do atendimento. Você não precisa ficar naquelas datas ali, ai, matutando, né? Uhum. Não precisa. Se lembrar, lembrou. Se não lembrar, ela vai corrigir igual. De que forma que o fisioterapeuta sente? Então, o que eu vou explicar para vocês assim bem rapidinho para não me estender e também não chegar muito na teoria. Então, a microfisioterapia, o fisioterapeuta vai sentir através do microtoque, tá? O ritmo vital de cada tecido, tá? Então, já foi visto pelos criadores do método que cada tecido da origem embrionária, por isso que vem lá da embriologia, ele tem uma pulsação, um ritmo vital, certo? Então a gente vai através
das tabelas, vamos chamar assim, né, dos quadros, a Uhum. gente vai perguntando para o corpo aonde está o ritmo vital, aqui está certo, aqui. Opa, aqui eu senti que está alterado. Como que a gente sente que está alterado? A gente está habilitado a sentir essa palpação, esse ritmo, tá? Então, ele está ou alterado, ou ele está ausente, ou ele está bloqueado, tá? Então, a gente sente que ele está diferente de um ritmo normal. Então, aqui eu sei que houve uma agressão. Então, eu vou perguntar para o corpo, aqui está a agressão. Eu entendi que aqui é a cicatriz patológica, é aonde houve a entrada do agressor. O agressor, ele pode ser físico, químico, tóxico e emocional. Por isso que a fisioterapia trata a parte emocional, porque ela deixa uma cicatriz, ela deixa um rastro, uma marca. Tudo que nos acontece deixa uma marca, tá? Então, a microfisioterapia, como eu disse lá, caixinha preta, né? A caixa preta do avião. Então, eu tô nessa cicatriz, tá? Então, eu achei o ponto do agressor. O que agora eu vou fazer? Eu vou buscar o sintoma, que ele pode estar no local onde houve a agressão ou ele pode estar à distância. Por exemplo, você citou dor nas costas. Eu posso ter uma dor na lombar por um estiramento da musculatura lombar, tá? Por qualquer coisa que me acontecer no local da lombar, um estiramento, por exemplo, lombar, tá? É o local, é uma agressão, um trauma, né, uma batida, caiu sentado, alguma coisa assim que machucou a minha lombar, certo? Ou ela pode estar ali na lombar, na musculatura da lombar, ou ela pode estar relacionada, por exemplo, lá na paratireoide. Porque a paratireoide vai controlar, aí vem toda uma questão de teoria, né? Mas ela vai mandar impulsos errados por uma disfunção em que vai provocar uma contração da musculatura, por exemplo, da lombar. Então, a minha dor lombar não veio de um trauma lombar, ela veio de uma disfunção da paratireoide. Então, a microfisioterapia vai chegar na paratireoide e vai aí perguntar: é na paratireoide, é no tecido, é na substância ativa, que a gente diz que as substâncias ativas são os hormônios, são as enzimas, são os neurotransmissores, aí a gente consegue entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, daí eu posso dizer, é uma disfunção da paratireoide que está desregulando. O cálcio está desregulando e aí está provocando contrações excessivas na lombar, por exemplo. Então, eu vou na paratireoide e corrijo. Antes de corrigir, eu vou perguntar para o corpo quando essa agressão entrou no corpo. E aí a gente vai perguntando. Entre as duas mãos. É entre as duas mãos. Então, o tecido, de novo, quando ele voltar a ficar tenso, é a data do acontecimento. Eu quero encontrar com você, quero te fazer umas perguntas. Quero que você tem umas dúvidas aí. Quero que você responda. É dessa forma. E aí o corpo reage. Tá tudo no corpo. Ele responde tudo. O que você quiser para ter respostas. Brincadeiras à parte, né, mãe? Mas Não, mas a gente brinca com isso também, né? É bruxaria, né? Você pensa, meu Deus, mas como? Como eu conheço pessoas que fizeram, as pessoas me falaram, nossa, mas me deram uma data que eu tinha 2 anos, como que eu vou saber? Então, assim, é muito legal e gera muita dúvida, né? Sim, eu me lembrei agora de uma situação, de um atendimento meu, que eu atendi uma pessoa e ela, eu disse, olha, você teve algum trauma com água, com afogamento, Ela disse, não, acho que não me lembro. Eu digo, olha, aproximadamente com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, não me lembro bem ao certo, porque faz bastante tempo. E ela ficou meio assim, eu disse, olha, e tal sintoma hoje vem disso. Não me lembro agora o que era o sintoma dela, mas eu me lembro dessa situação. E ela disse, sabe que eu acho que eu vou perguntar para minha mãe. E aí ela não mora aqui em Caçador, tal, ligou para a mãe dela disse,
aonde que você foi? Tipo, onde que você foi? Que a pessoa descobriu uma coisa que eu deixei escondido muito tempo, né? Então, tipo assim, ela disse que estava brincando, estava com a criança na banheira e não me lembro o que foi que aconteceu, se tocou o telefone em alguma coisa e ela largou, quando ela voltou, ela estava se afogando, né? Então, ela foi ali, tirou da banheira, foi... Então, assim, ela não lembra daquilo, mas o Sim, corpo passou. Se o passou? corpo passou, ficou um registro, ficou uma marca, ficou uma memória, ficou uma cicatriz patológica, que é essa cicatriz que eu vou entrar. A microfisioterapia vai chegar na cicatriz patológica para então buscar o sintoma, para então buscar a data, então buscar a correção. É dessa forma que acontece. Bem Nossa, louco, mas não é, funciona. sabe que é louco, mas eu parei já para estudar sobre nada, vou entrar falar muito rápido, sobre o coração, sobre a memória, tipo, pessoas que são transplantadas, enfim, e que tinham, às vezes, memórias da pessoa que foi o doador. E eu Sim, pensei, meu, que louco isso, como? Nem se conheceram, né? E sim, são, o coração tem as células, tem o registro. tem memória, e a pessoa vivia isso. Então eu parei para ler estudos científicos sobre isso, porque eu Em queria cima entender. disso. E é mais ou menos isso, então. Isso. Como o nosso corpo, as nossas células têm memórias, elas guardam. A gente não Elas sabe, guardam mas ela tudo. guarda ela. A E gente ela, sabe 5%. ela Você vai veja, de uma forma. Uma a intolerância, gente tem uma psoríase, uma ansiedade, enfim, inúmeros, né? insônia, depressão, rinite, enxaquecas, várias situações, né? Que muitas vezes a gente sente e acha que aquilo ali, sou assim, Só né? assim. Não sei, sou assim, é normal. Sou assim, nasci assim, síndrome de Gabriela. Sou assim, cresci assim, vou ser sempre assim, né? Aquela musiquinha lá da, né? E não, a gente pode modificar isso, inclusive questões comportamentais. A gente pode mudar, né? Por quê? Porque às vezes aconteceu um fator agressivo, uma agressão, e eu mudei o meu comportamento a partir disso. Mas a pessoa, às vezes, não sabe que ela não se dá conta que ela mudou o comportamento depois disso. E depois que ela faz a micro, a gente corrige essa lesão comportamental e ela percebe. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor dela, por exemplo, às vezes mãe que vai com um filho, que fica por trás de mim, da pessoa fazendo assim, tipo, né? Mudou, sabe? Tipo, a pessoa nem se tocou, mas mudou completamente, sabe? Bem interessante. É muito, por isso que eu digo, a micro, ela é uma técnica, ela é encantadora. Ela é encantadora e ela está sendo assim, veio quebrando barreiras, né? Veio quebrando muita coisa aí, e ela é a terapia que eu acredito assim, é uma terapia que vai abrir espaço para muita coisa nova e que está sendo uma terapia do futuro, né? Porque somos um indivíduo não somente isto aqui, né? Nós somos muito mais. A mente é capaz de muita coisa, né? De muita coisa. E a microfísio, ela trata o indivíduo como um todo. Então, eu não vou tratar simplesmente o sintoma, né? Não é simplesmente isso. Não, vamos buscar o porquê dessa alergia. Vamos buscar o porquê dessa intolerância. Essa intolerância alimentar pode ter acontecido de um trauma emocional que eu passei lá, sei lá, aos 2 anos, Lá, aos 3 anos, né? Ou uma semana atrás, ou há 2 meses atrás, né? Eu não tinha intolerância, comecei a ter, né? Então vamos buscar por quê, né? tá. E Ela é. deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um monte de pergunta, tá? Enquanto eu vou buscando as perguntas, eu Tá, vou fazer uma para tu ir respondendo. tá. Acontece de você pegar algum caso, já aconteceu, enfim, de você pegar algum caso, algum paciente você percebeu que a pessoa está com deficiência de cálcio, ou deficiência de algum nutriente, ou algum problema, e você ter que encaminhá-lo para um profissional da área, né? Tipo, vai para um Sim, ortopedista, vai para um nutrólogo, vai para, enfim. Acontece isso? acontece. Acontece porque assim, ó, o que eu vou chegar para explicar? O corpo tem três
situações, tá? Não posso, não sei e não quero. O não posso é justamente esse fator. Eu não posso me corrigir, por quê? Porque eu não tenho os elementos necessários para a correção. Então, a microfisioterapia vai dar um elemento, vai corrigir aquilo, mas talvez seja necessário entrar, por exemplo, se for no intestino, um probiótico. Entende? Ou eu corrigi uma tireoide, mas eu indico, olha, vai no endocrinologista, porque você vai precisar corrigir, se, né? Às vezes a gente diz assim, ó, deixa dar aí os 40 dias, mas mesmo assim, faz o exame, vamos ver como é que tá. Né? Por quê? Porque é necessário, talvez, entrar com uma... Porque a microfisioterapia também, né? Não é uma coisa que ela vai corrigir completamente tudo, não. Assim como qualquer técnica, assim como a acupuntura, assim como a osteopatia, assim como qualquer outra terapia, tem coisas que ela vai agir melhor e tem coisas que talvez ela não vai obter tanto resultado. Mas nesses casos onde existe o não posso, eu vou tentar dar os subsídios, os elementos para o corpo, para ele. Você agora pode, porque você tem esse elemento, mas às vezes esses elementos precisam sim ser suprimidos, né? Precisam ser introduzidos no corpo. Só que aí a pessoa entende, o organismo entende e a pessoa vive em homeostasia, em harmonia, que é o princípio da microfisioterapia, né? O princípio do corpo, sempre a autocorreção. Só para eu finalizar, aí a gente tem, então, eu falei, eu não posso, não sei e não quero. O não sei. O não sei é onde a microfisioterapia age em 100% dos casos. Por quê? Porque é quando o corpo não reconhece... Quando que existe um trauma? Existe um trauma quando eu não fui capaz de corrigir esta agressão. Porque o nosso corpo recebe agressões todos os dias, concorda comigo? Todos os dias. Sejam agressões físicas, uma batida, um corte, tirar sangue. Qualquer coisa, acontece todo dia, né? Só que quando que o corpo não dá conta? Quando ele não reconhece aquele agressor, quando ele não quer reconhecer aquele agressor, ou a agressão foi muito forte, aí ocorrem os traumas, tá? Aí é que ficam os registros com os traumas, com os sintomas, com a sintomatologia, que pode aparecer logo ou pode aparecer depois de um tempo. Então, a microfisioterapia vai fazer o quê? Ela vai informar para o corpo que existe aquela agressão. De que forma? A gente diz que a correção da microfisioterapia é uma correção homeopática. Mas por que homeopática? Porque ela vem do princípio da homeopatia e da imunologia, que diz assim, o corpo só vai entrar em estado de correção se ele reconhecer o agente agressor. Se ele não reconhecer o agente agressor, ele não vai conseguir corrigir, certo? E a correção da micro, ela vai no mínimo, por isso que é micro, né, também, e ela é homeopática por quê? Porque ela é em dose... 24 segundos! Então eu não vou conseguir explicar. Tem um monte de pergunta. Vamos fazer semana que vem outra para responder. Pode tudo ser. Vamos anotar tudo ali. Vamos sair. Eu vou anotar. Passa muito rápido. Nossa, 3